Eletrodinâmica, resistores, associação de resistores, bizu aí de física. Algumas questões de circuitos elétricos. Eu coloquei aqui uma observação. Quando o circuito elétrico representa uma simetria nos terminais de entrada e saída da corrente elétrica, a propriedade fundamental desse plano é de apresentar o mesmo potencial em qualquer ponto do plano, chamando equipotencial. Ou seja, o potencial igual para as duas partes. Aí tem o desenho, né, do resistor em série, onde ele seria dividido ao meio e no paralelo também, né, dividido em duas partes. Tem um exemplo aí. Determine a resistência equivalente entre os terminais M e N. Todos os resistores são 6 ohms. E aí eu noto que a figura é um losango. O que é o losango? Paralelogramo de 4 lados iguais. Ele só não possui o quê? 4 ângulos iguais. Ele é parecido com a definição do quadrado. O quadrado, há 3 tipos de paralelogramo: quadrado, losango e retângulo. O quadrado é o único que possui 4 lados e 4 ângulos iguais. O losango, 4 lados iguais, e o retângulo, 4 ângulos iguais. Então o losango possui 4 lados iguais. Então eu tracei aí ao meio, um eixo de simetria em verde, que vai dividir, em duas partes iguais, e automaticamente, por onde ele passar, e os resistores que ficarem, ali por baixo dessa reta já estarão fora de serviço, porque automaticamente já estarão em curto-circuito, tá? Então aí já entram, no bizu aí, que eles já sairão praticamente do resistor. Então na figura abaixo em vermelho, vão sobrar 3 em cima, 3 embaixo ali, resistor de 6 ohms. Qual é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte: eu escrevi aí no centro, unir, como se esses dois pontos eu pegasse e unisse e trouxesse essa figura para o meio. Então à direita, aí na parte de cima, é a mesma figura, aí há tipo 2 balões. Por quê? Quando eu faço a união desses pontos, então vai formar um único ponto no centro, como está na figura acima, e eu verificarei que esses pontos estarão aí sempre, aliás, esses resistores estarão sempre em paralelo. Então eu terei 3 resistores de 6 em cima, 3 resistores de 6 embaixo. Então, como eles são iguais, eu já posso usar aquele recurso, Resistores iguais, a gente divide o resistor pela quantidade. Eu tenho 3 resistores de 6 ohms, então 6 sobre 3, 2 ohms. Então 2 ohms no primeiro ramo, na primeira parte ali, a de cima, e 2 ohms na de baixo. Aí, na figura abaixo, eu terei 2 resistores em série. Basta somar 2 mais 2, 4 ohms. Então é o resistor equivalente da MN, 4 ohms. Então sempre que apresentar eixo de simetria, que vocês visualizarem, que a figura dá para dividir ao meio, ficarão 2 partes idênticas para cada lado, dá para aplicar esse bizu aí, tá? De usar o eixo de simetria, por onde ele passar, já vai neutralizar, os resistores que estarão em curto-circuito, faz a união dos pontos, deixando alguns resistores em paralelo, e vai resolvendo aí o quebra-cabeça, dos resistores. Porque se for pela teoria, é bem mais trabalhoso, como os livros passam.